Outras ideias depois surgiram, que foram ideias já complementares, isso é uma coisa já de trabalhar no projeto, né? Que foram ideias de sustentabilidade, que nos pareceram que era o lugar certo para usar. O telhado dela se prestava muito a ter uma captação de água fácil pela parte central da casa, então o telhado ele capta muita água para esse pilar central, essa água é reutilizada para regar jardim e para uma série de outras coisas, ou seja, a gente começou a usar essas ideias. Mas de início, o que a gente fez não foi nem desenho, a gente fez uma maquete. Aí nós juntos resolvemos fazer uma maquete. Olha, não vamos fazer desenho, não vamos fazer nada, vamos fazer uma maquete, vamos começar fazendo uma maquete. Aliás, coisa que a gente está adotando muito aqui no escritório. A gente tem feito vários projetos dessa maneira. Assim, o primeiro rascunho, o primeiro sketch é uma maquete, porque aí o projeto ele já é pensado tridimensionalmente. Depois a gente parte para desenhos, a gente pode fazer um rabisco, outro que vai iniciar a maquete, mas a primeira coisa é a maquete. A gente fez a maquete. Aí chegou o dia de apresentar. Olha, tem que apresentar pro cara. O cara chegou. Ele quer ver. Ele quer ver. Aí a gente botou a maquete no porta-mala do carro. Nem cabia direito. Chegamos lá no escritório dele. Não teve o que falar. Pegou, tá aqui, a casa é essa. Ele falou, vocês são loucos. Não pensou 2 minutos, falou, fechado, é isso aí. Eu digo assim frequentemente que não existe boa arquitetura em nenhuma parte do mundo quando você não tem uma junção de um bom cliente com um bom arquiteto. Se você tiver uma das duas coisas, não vai rolar uma coisa boa. Quer dizer, só um bom cliente ou só um bom arquiteto não fazem um bom projeto. Então, além da ideia do quiosque, teve a ideia da oca. A oca já remeteu a uma série de materiais que são materiais tradicionais, vamos dizer, de uma arquitetura antiga aqui no Brasil, que é o uso da madeira, né? Nós queríamos muito usar madeira. Então vamos usar madeira. Madeira de que maneira, né? A gente quer madeira, mas a gente não quer uma linguagem nova para madeira. Aí a gente resolveu fazer toda a estrutura com madeira laminada. Essa estrutura é com madeira de eucalipto, que é uma madeira de reflorestamento. Então não é uma preocupação de você tá derrubando árvores da floresta, não há uma preocupação de necessitar de madeira com selo, que esses selos muitas vezes aqui no Brasil são mentira, né? É madeira verde, né? Pegaram, arrebentaram uma madeira de 200 anos, né? Vão lá, cortam e tem selo. Não, vamos fazer com madeira de eucalipto, né? E a coisa da madeira laminada dá a possibilidade de fazer qualquer desenho. A gente encontrou um cara espetacular, isso daqui eu faço questão de falar, que é a Ismara, que é uma firma assim, sensacional do Rio Grande do Sul, que fez os desenhos que a gente bolou, né, que precisava ser tudo curvo, são vigas grandes, né? Isso teve problema, inclusive, de vir, isso daqui é uma outra história curiosa, que tinha problema de vir do Rio Grande do Sul para cá. Nós tínhamos vigas de 25 metros de comprimento. Então ela vinha na estrada, mas quando ela vinha até Angra dos Reis. Depois de Angra dos Reis começavam a ter uma série de curvas, inclusive dentro do condomínio, que seria impossível trazer essa viga. Então ela teve que ser descarregada no estaleiro da Verome, e da Verome ela veio de barco por mar até a casa, né? Então foi uma coisa legal, né? Mas o Andréas, que é o engenheiro dessa fábrica, é um cara espetacular, entendeu bem o projeto.
E assim começaram a ser agregados assim, uma série de pessoas que ajudaram muito. Marita fez o paisagismo, Ayrton Pimenta foi um cara que fez uma iluminação sensacional. Não, na verdade, a ideia era ter o mínimo de apoio possível, né? A ideia desde o início, esse foi o desafio do pessoal da Laera Engenharia, que construiu a casa, com toda a competência, mas houve um momento em que se temia pela rigidez da estrutura. Quer dizer, você tinha estrutura, você tinha muito pouco apoio, você tinha alguns balanços bastante grandes, você tinha uma pressão de vento muito grande, né? Esse mesmo vento que eu queria que entrasse pela casa realmente entrava, e a tendência era levantar a estrutura, né? E se levanta a estrutura, você corria o risco de torcer essa estrutura. Então tinha essa preocupação, mas a gente acabou resolvendo isso com o próprio vigamento, os pilares. Os pilares são todos metálicos, os pilares não são de madeira, são de aço cortem. E alguns tirantes foram necessários no sentido de não abrir a folha, de prevenir uma possível abertura da folha, que nunca aconteceu. Esses tirantes nunca esticaram completamente. Para te falar a verdade, eles nunca esticaram completamente. O paisagismo dessa casa foi a Marita Daninha, que fez o paisagismo da casa. É um paisagismo muito legal, que também tem uma integração, porque o paisagismo da casa é uma coisa muito importante. Quando vocês vão reparar que o paisagismo ele não se restringe a você ter uma casa e ter um jardim. O jardim ele penetra dentro da casa. Ele não é uma coisa que está fora da casa. Então não só a natureza, como o jardim, ele vai penetrando na casa. Uma outra coisa bacana da casa, né, é que ela é muito econômica em termos de materiais e revestimentos, né? A gente usou muito pouca coisa. A gente preferiu não misturar muito material, né? Então o piso da parte de baixo ele é todo uma espécie de solo cimento, que é uma mistura de terra com cimento, que dá um tom levemente ocre, né? E ficou muito bacana, misturado com pedras de poste antigo que foram misturadas, fazendo um desenho nos pisos, a madeira nas paredes basicamente, e lascas de pedra, basicamente isso, e um forro todo de bambu. O forro inteiro é feito de bambu trançado. E o mobiliário, com exceção de muito pouca coisa, acredito que só das cadeiras da varanda, todos são de designers brasileiros. A gente também quis colocar móveis assim de um pessoal assim muito bacana, da Lussard, São Paulo, Carlos Mota, enfim, de uma série de designers, o Zete, de designers que, se não são brasileiros, estão trabalhando no Brasil e estão fazendo um trabalho assim muito bacana. Desde todos os móveis, luminárias, as luminárias também, muitas delas projetadas pelo Ayrton Pimenta, da Lightworks, mas também brasileiro. Quer dizer, a gente fez questão de fazer isso e acabou sendo um resultado muito legal. Deu um clima muito de praia, muito caiçara, vamos dizer assim, para casa.